Olá, estamos começando o nosso curso. O título do curso é Alzheimer, quem ama, cuida. Porque isso é uma realidade. As pessoas que amam, cuidam. As pessoas que vivem à distância, só dão palpites da família, têm que aprender, têm que fazer o curso também. Porque depois que fazer o curso, conhecer a doença, ela vai ajudar a cuidar também. Nós vamos iniciar o curso. Nessa aula 1 de hoje, nós vamos apresentar o que é demência, o que é a doença de Alzheimer. Demência, doença de Alzheimer, ela é bastante comum, tem aumentado muito nos últimos anos. Por que que tem aumentado muito? As pessoas estão vivendo mais. E também se faz o diagnóstico com mais frequência. Antigamente que eu digo é 25, 30 anos atrás, nós tínhamos muitas dificuldades para fazer o diagnóstico, nós evoluímos muito, porque o diagnóstico é dado por um conjunto. O diagnóstico ele não é como o diabetes que você dosa a glicose no sangue, não é como a pressão arterial que você vai lá e mede. É dado por um conjunto de fatores que são, seguidos pelo médico. Existem critérios para o diagnóstico. A doença de Alzheimer tem aumentado, assim como todas as demências. Calcula-se que hoje, no mundo todo, nós temos aí 50 milhões de pessoas com demência. 50, 55, dependendo do estudo. Desses, 35 milhões são Alzheimer. Isso representa aí aproximadamente 70%. É o mais comum. Estima-se que no Brasil, nos dias de hoje, nós temos aí aproximadamente 1,5 milhão de pessoas com doença de Alzheimer, ou com demência, aliás. Desses, 1,2 milhão com Alzheimer. Então, ela é bastante comum. A doença de Alzheimer ou outras demências são doenças familiares. Eu não disse genética, são doenças familiares. Por quê? Porque afeta toda a família. Toda a família passa a precisar de tratamento, porque é um desgaste muito grande cuidar de um ente querido com doença de Alzheimer, com outras demências. Nós vamos enfocar mais a doença de Alzheimer, porque ela representa a maioria, como nós falamos aí, aproximadamente 70%. Mas também nós vamos falar da demência vascular, da demência por corpos de Levy, da demência frontotemporal. O curso, eu vou fazer uma apresentação do curso, ele será dividido em 3 módulos. Este primeiro módulo, nós vamos conhecer a doença de Alzheimer, nós vamos conhecer as outras demências, como que elas começam, como que elas evoluem, suas fases, seus sintomas. No módulo 2, nós vamos conhecer sobre tratamentos, tratamentos medicamentosos, com remédios e tratamento não medicamentosos, com estimulações físicas, cognitivas, sociais, com uma boa alimentação. E no módulo 3, nós vamos falar sobre cuidados, os desafios, como enfrentar os desafios. Eu acredito que essa parte é que vocês estão mais ansiosas, mas não adianta nada eu falar dos desafios agora, do começo, sem vocês conhecer a doença de Alzheimer, seus sintomas, suas fases, seus tratamentos. O tratamento também gera muita angústia. Será que eu estou fazendo certo? Será que não teria outra alternativa?
Será que eu deveria ter buscado outra alternativa? Eh, e depois, no final, não é que vai ser um quarto módulo, mas nós vamos ter algumas aulas, algumas que eu digo são 2 aulas de prevenção. Como é que se faz a prevenção da doença de Alzheimer? O nosso curso ele é totalmente gratuito, nós não cobramos nada, todas as quintas-feiras, às 7 horas, horário de Brasília, a aula estará aqui, será publicada. Nós vamos fazer 3 aulas que vocês precisam ser inscritos para receberem o link, em grupos de 250 pessoas. No final do curso, quem desejar pode ter o certificado. O certificado nós cobramos as despesas de confecção, né, de correio e de envio do certificado. Um certificado, um diploma bem bonito para quem querer. E assim será o nosso curso, né. Quem não fez a inscrição ainda, faça. Divulgue o curso para que mais pessoas possam aproveitar. Vamos ao nosso primeiro slide. Vamos adicionar aqui o nosso primeiro slide, né. Conhecendo o que é a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, ela foi descoberta por um psiquiatra alemão, Dr. Alois Alzheimer, em uma senhora. A senhora não era tão idosas. O doutor Alois Alzheimer, ele tinha uma experiência muito grande, porque naquela época, muitos pacientes tinham sífilis terciária, quer dizer, sífilis no sistema nervoso, sífilis no cérebro. E acabava morrendo por causa dessa sífilis no cérebro. E por ter essa sífilis no cérebro, além de sintomas como dor de cabeça, o paciente também tinha desorientação, tinha bastante, confusão mental, sabe, deixava de produzir. E o doutor Alois Alzheimer, ele trabalhava num grande hospital psiquiátrico na Alemanha, né, e ele observou essa senhora, ele descreveu todos os sintomas da doença de Alzheimer como nós sabemos hoje. Então ele foi bastante criterioso, essa doença leva o nome desse médico alemão, né, não é que ele foi o primeiro a ter contato com uma pessoa com Alzheimer, ele foi o primeiro a descrever esta doença. Descrever de maneira científica, de maneira bem ordenada. Ele classificou todos os sintomas da paciente, ele apresentou esses sintomas, ele observou, porque o cientista, em primeiro lugar, ele é um grande observador, né. Mas da época do doutor Alois Alzheimer até hoje, nós evoluímos muito em termos de estudo, evoluímos pouco em tratamento. E nós falamos da doença de Alzheimer, hoje, com muito mais liberdade, com muito mais conhecimento de quando eu comecei a trabalhar há 35 anos atrás. Naquela época se falava muito pouco da doença de Alzheimer. O diagnóstico era, assim, um pouco impreciso, normalmente nós fazíamos o diagnóstico já numa fase da doença mais avançada. O que tem evoluído que cada vez nós fazemos o diagnóstico numa fase mais precoce da doença. Mas vamos lá, a doença de Alzheimer é uma condição neurodegenerativa que afeta o cérebro. O que que é uma neurodegeneração? Uma degeneração. O cérebro vai, falar numa linguagem bem leiga, ele vai se estragando. A maneira que o cérebro vai se estragando, a pessoa vai tendo sintomas, especialmente a memória.
o pensamento e o comportamento. Memória, pensamento, comportamento e as suas capacidades, né. O paciente, ele afeta muito as suas capacidades. Eh, ela é a principal causa de demências em pessoas idosas. Os sintomas incluem perda gradual da memória, dificuldade em encontrar palavras, confusão, mudança de humor, desorientação. O que mais chama a atenção das pessoas, dos familiares, no caso específico da doença de Alzheimer, não de outras demências, é a perda gradual da memória. A pessoa vai ficando esquecida, vai tendo dificuldade para aprender coisas novas, para guardar informações recentes. Por exemplo, você deixa um recado, a pessoa esquece esse recado. Ela guarda um objeto num lugar, ela esquece onde ela guardou, sabe. Então, essa perda de memória recente, que é uma perda gradual, ninguém tem Alzheimer do dia para a noite, e isso vai aparecendo bem devagar, né. Infelizmente, não existe cura para a doença de Alzheimer, mas existe tratamento para aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida do paciente, né. Então, fazendo um resumo, já que nós estamos falando em aula, eu quero deixar bem explicadinho para vocês, né. É uma doença neurodegenerativa, quer dizer, o cérebro vai estragando, ele vai deteriorando, né, e vai comprometendo funções. Uma primeira função que é acometido é a memória. E esse acometimento, né, ele vai ocorrendo devagar. Nada é de um dia para a noite, né. A coisa vai bem devagar, é bem gradativa, né. E chega uma hora que a pessoa perde todas as funções cognitivas, como a linguagem, como a capacidade de reconhecer lugares, reconhecer pessoas, reconhecer tempo, né, reconhecer objetos, ela vai perdendo essa capacidade, vai minando a capacidade da pessoa de fazer aquilo que ela sempre fez, ela vai ter dificuldade para elaborar as suas tarefas, seus trabalhos, aquelas coisinhas que ela sempre fez, né. E afeta também o comportamento, afeta a personalidade da pessoa. A pessoa com doença de Alzheimer, ela deixa de ser aquela pessoa que ela sempre foi, né. Ela deixa de ser aquela pessoa que você acostumou pela vida fora com a sua maneira de ser, ela muda completamente a sua maneira de ser. Vamos ao outro slide. O que é demência? Nós falamos o que é Alzheimer, né, nesse aqui, o que é a doença de Alzheimer. Tem pessoas que confundem Alzheimer com demência, se são coisas iguais ou se são coisas diferentes, né. Nós vamos falar um pouquinho para vocês. Demência é uma condição que afeta progressivamente áreas do cérebro. Resulta em alterações de memória, comportamento, linguagem e personalidade. Memória, comportamento, linguagem e personalidade. Essas mudanças interferem diretamente na qualidade de vida. Embora a demência pode ter diversas causas, está mais frequentemente associado ao envelhecimento. Então, há uns tempos atrás, chamava-se demência senil. Tudo era demência senil, senil porque aparece aí depois dos 60 anos. Apesar que hoje, com 60 anos, o indivíduo ele não é senil, né? Os sintomas variam de acordo com o tipo de demência apresentado. Aqui estão os principais tipos. A principal, a maior, a que mais tem pessoas é a demência de Alzheimer. Depois vem a demência vascular, demência por corpos de Levy,
demência frontotemporal e demência tardia na doença de Parkinson, né? Eh, Como nós falamos, são alterações de memória, todos têm alteração de memória, embora, por exemplo, a demência por corpo de Lewy, a demência frontotemporal, de início a memória não é afetada, a pessoa ainda preserva a memória. São outros sintomas que nós vamos ver, que nós vamos ter uma aula específica para cada tipo de demência. Com o tempo, vai evoluindo e a memória é afetada também. Já na doença de Alzheimer, o sintoma que mais chama atenção é a memória. Todas essas doenças de Alzheimer, demência vascular, a demência por corpos de Lewy, demência frontotemporal, demência tardia na doença de Parkinson, são demências diferentes. Cada um tem alguns tipos de sintomas de evolução, de tratamento um pouquinho diferente, mas todas elas são demências. Então, demência, ela tem que ser nominada, né? Por exemplo, nasceu uma criança, é menina ou menino? Você tem que saber, é menina, vai receber o nome de menina, vai receber a roupa de menina, pelo menos que a mãe, o pai, a família, né, acolhe dessa maneira quando nasce. Então, assim é a demência, todos são seres humanos ao nascer. Todas as pessoas são acometidas por demência. Agora, existem demências diferentes, né? Existem vários tipos de demência. O Alzheimer é o principal, por isso que nós damos foco. De cada 10 pessoas com Alzheimer, aí aproximadamente 7 são Alzheimer, né? Então, não confunde. Eu vejo muitas vezes nas nossas lives a pessoa falando: não, eu não sei se ela tem Alzheimer ou se ela tem demência. Se ela tem Alzheimer, ela tem uma demência. Agora, a doença de Alzheimer é um tipo de demência. Como saber que tipo de demência é? Também nós vamos falar sobre isso durante o curso, né? O médico capacitado, o médico que está apto a fazer o diagnóstico, ele tem como, às vezes não é de imediato, não é numa uma única consulta que ele vai saber se é ou não a doença de Alzheimer ou é uma demência frontotemporal ou por corpos de Lewy, né? Mas os critérios de investigação dá para se fazer o diagnóstico de qual tipo de demência. 10 sintomas para desconfiar da doença de Alzheimer. Bom, você tem lá seu idoso, sua idosa em casa, ou mesmo não sendo idoso, existe um tipo de demência que é a demência genética, é de aparecimento precoce. Essa é genética mesmo. Normalmente o pai e a mãe teve, e aí os filhos vão apresentar, né, esse tipo de demência. Aí aproximadamente 50% dos filhos vão ter essas demências. Mas é rara. Elas, num estudo francês, um estudo muito grande, que avaliou mais de 100.000 pessoas com demências, essa demência precoce, esse Alzheimer precoce, que aparece aí por volta dos 40, 50 anos, representou 1%. Os estudos mostram que varia de 1 a 4%, né? Depende da amostra a ser analisada. Mas existe também esse Alzheimer precoce, que é um Alzheimer de uma evolução muito rápida, muito progressiva, né? E afeta pessoas bem jovens. Mas 10 sintomas para desconfiar. Primeiro, perda de memória. Dificuldade em lembrar fatos recentes. Segundo, repetição frequente, fazer a mesma pergunta várias vezes. Ela pergunta uma coisa, daí a pouquinho ela está perguntando de novo. Terceiro, dificuldade na comunicação. Acompanhar conversas complexas ou expressar pensamento.
A pessoa, às vezes, ela ou fica aérea durante um papo, né, ou ela dá fora, né, ela está conversando e o assunto é um e ela sai com uma outra coisa que não tem nada a ver. 4, problemas de raciocínio, dificuldade em resolver problemas, de elaborar estratégias, né. São pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de fazer um planejamento da sua economia doméstica, são pessoas que têm dificuldade para levar a sério um tratamento, raciocinar qual é a hora certa de tomar o remédio segundo a prescrição. 5, desorientação espacial, dificuldade em dirigir ou encontrar caminhos conhecidos. A pessoa está andando num determinado local que ele era bastante conhecido e de repente ele pergunta: "Que lugar é esse?", sabe. Ele não reconhece um lugar conhecido. 6, dificuldade em reconhecer o rosto, dificuldade de identificar pessoas e familiares. Muitas vezes, olha para uma pessoa, sabe quem ela é, mas não associa o nome à pessoa, a pessoa tem dificuldade de saber quem é ela. 7, alteração na linguagem, problema com fala ou escrita, né. A pessoa tem dificuldade para encontrar palavras, tem dificuldades para seguir um raciocínio, né, durante a sua fala, e isso se vê muito também, na escrita. Começa a escrever, a pessoa se perde. Pessoas, às vezes, muito boas de escrita, né, elas têm dificuldade para escrever um texto, escrever uma carta, escrever uma ideia. 8, confusão mental, desorientação e dificuldades em organizar pensamentos. A pessoa tem dificuldade, né, de se organizar em pensamento, de fazer um raciocínio lógico. 9, mudanças de comportamento. Uns têm irritabilidade, outros têm apatia, outros têm alteração de humor, né. Há uma mudança de comportamento. Esse comportamento pode ser muito sutil e pode ser muito variável. Por exemplo, só vou dar alguns exemplos, tem pessoas que ficam canguinha, sabe, avarento, não solta dinheiro para nada, nem para suas necessidades. Tem outros que ficam mais mão aberta. Tem pessoas que têm exacerbação da sexualidade, fica mais, com o sexo mais à flor da pele. Tem pessoas que se retraem socialmente, ela se esconde, ela tem vergonha de se apresentar, né. Eh Depois do 9, que é a mudança de comportamento, vem o 10, que é insônia e depressão. Pessoa que sempre dormiu bem, de repente começa a ter insônia, ou um grupo pequeno tem sonolência excessiva, passa a dormir demais, e a pessoa passa a ter angústia, mais ansiedade, outros passam a ter depressão, sabe. Então, não é que precisa ter todos. Se eu tiver já 2 sintomas desses 10 que eu apresentei para vocês, olha, corra atrás, né, corra atrás. Eu peço para vocês sempre reler os slides, sempre repetir as aulas. Curso é uma coisa para sedimentar, né, sedimentar, vale muito a repetição. A repetição ajuda bastante. Critério de diagnóstico da doença de Alzheimer. Como que a gente faz o diagnóstico, né? O diagnóstico da doença de Alzheimer é um processo complexo que leva em consideração diversos fatores, incluindo história de sintomas cognitivos e funcionais progressivo, como perda de memória, dificuldade em pensar e raciocinar, desorientação espacial e temporal, mudança na personalidade e comportamento, dificuldades para realizar tarefas do dia a dia, né. Depois, ela é sempre de início gradual e declínio contínuo das funções cognitivas, né.
Então, o que que são funções cognitivas? Através da cognição, nós nos relacionamos com o mundo, nós falamos, nós aprendemos, né, nós fazemos cálculos, nós identificamos as coisas, nós julgamos, nós temos a capacidade de julgar, saber o que é certo, o que é errado, né. É a nossa capacidade de aprender durante a vida todo e de executar aquilo que nós aprendemos, de uma maneira bem simples, né. Então, a doença de Alzheimer, ela é uma perda, né, contínua dessas funções cognitivas. É um declínio lento, mas vai declinando. A ausência de outras causas que possam explicar os sintomas como demência vascular, demência por corpos de Levy, etc. Por exemplo, a pessoa vinha com a memória razoável, ela vinha com funções razoáveis, aí ela teve um AVC. O AVC pode não ter deixado tantas sequelas físicas, sequelas neurológicas, né, mas a pessoa, a partir daí, ela começa a ter um declínio das suas funções cognitivas, ela pode ter um comportamento alterado. Isso depende muito da área do cérebro que é afetada pelo AVC, né. E, por exemplo, a demência por corpos de Levy tem outros domínios da cognição que são afetados primeiro, não é a memória, né. A demência frontotemporal, ela afeta muito a fala, afeta muito a capacidade de julgamento da pessoa, né, por ela a nossa região, pré-frontal é a nossa região do cérebro que envolve os julgamentos. Então a pessoa, com essa, área do cérebro afetada, né, não afeta tanto a memória no início, né, mas afeta a fala, afeta o comportamento, isso no caso da demência frontotemporal. Dificuldade da família reconhecer o diagnóstico, né. Estigma e medo, né, estigma e medo. Só um pouquinho que saiu invertido aqui, eu vou, eu vou subir alguns slides, porque o meu sistema aqui tem uma capacidade limitada, limita em 8 slides, então a gente tem que subir, né. O último que nós falamos, foi critério de diagnóstico, né, o critério 1 de diagnóstico. Existem outros critérios de diagnóstico e nós vamos mostrar para vocês. Até que eu subo aqui os slides, eu quero deixar para vocês bem claro, isso é um curso, não é um vídeo, não é uma live. O curso tem que ter sedimentação. Eu espero que vocês aprendam bastante, dominam bem, o que é a doença de Alzheimer, o que é, eh eh, uma demência, para vocês cuidarem dos seus entes queridos com mais sabedoria, né, com mais conhecimento, e vocês vão conseguir, eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Então o que que você deve fazer? Repetir as aulas, né, você tem que repetir as aulas, você tem que, eh, sedimentar este conhecimento. Tudo isso vai ajudar bastante no seu aprendizado. Nas lives de terça-feira, nós vamos reservar para vocês, eh, tirar as suas dúvidas, né. Na live de terça-feira, vocês vão tirar as suas dúvidas. E depois nós vamos ter uma aula
que é por link de inscrição. Nós vamos mandar o link para vocês e vocês vão, eh, ter um contato mais direto, né. Nós temos a possibilidade de participação de até 250 pessoas. Se a gente tiver mais de 250 pessoas, nós vamos fazer outras turmas e nós vamos ter um papo mais, próximos, né. Nós vamos aprendermos junto, vamos trocarmos ideias e tenho certeza que vocês vão aprender bastante, e quem aprende bastante cuida melhor. Esse foi o que nós falamos, né, continuando os critérios da doença de Alzheimer, de diagnóstico, nós falamos aqui o primeiro slide, a história clínica, né, aquilo que a família, o paciente leva para o médico, é a entrevista essa primeira parte, né. Você tem que observar esses sintomas, né, a diminuição das funções cognitivas progressivas, né, eh, e levar para o médico, ele está esquecendo, ele está tendo um comportamento diferente. Normalmente, eu sempre oriento as pessoas, porque você vai por uma primeira consulta, junto com a sua mãe, com seu pai, ou com seu companheiro, com a sua irmã, e não importa, o teu ente querido que você cuida. Aí você fica constrangido de falar os sintomas, né. Faça um relatório por escrito, né, e envie ao médico antes da consulta, né. Faça uma folha com todo escrito, os sintomas, aquilo que você tem notado, que muitas vezes é comum o paciente negar. Ele nega que está tendo esses sintomas, ele nega tudo aquilo. E muitas vezes fica até revoltado porque a família contou, fala: "Isso é mentira, isso não é verdade, eu estou muito bem", isso só acontece na cabeça deles, né. Então você tem que observar esses sintomas, escrever num papel, entregar para a secretária do médico ou da médica, para que ele tenha conhecimento. Fala, escreve: "Eu não estou falando isso na presença, porque, além de gerar constrangimento, ele ou ela vai ficar muito brava e não vai dar certo". Mas vamos lá, exame físico. O médico avalia, né, a saúde geral, busca por sinais de outras doenças que pode causar os sintomas, né. Então o médico tem que examinar, além de conversar com a família, que é a primeira fase, conversar com o paciente, ele tem que examinar fisicamente, quer dizer, botar a mão, auscultar, será que o paciente não tem uma arritmia? Será que ele não está muito pálido, ele não está com uma anemia, né? Será que ele não tem comprometimento, por exemplo, rigidez, como na doença de Parkinson? Então, o médico, será que ele não tem algumas sequelas de AVC, tem uma parte do corpo que a força, os movimentos estão mais diminuídos do que a outra? Então, o médico tem que botar a mão, né? Conversar primeiro, fazer a entrevista e depois botar a mão, esse é o segundo passo. O terceiro é uma avaliação mental, testes específicos para avaliar as funções cognitivas, como memória, linguagem, atenção, habilidades visoespaciais, funções executivas, né. Então o médico, ele tem esta, eh capacidade de aplicar esses testes, né. Os testes são simples, esses testes são validados, né, eles ajudam muito no diagnóstico. Eu gosto de fazer o teste, porque eu consigo ver a evolução da doença. Quarto, exames de imagem, uma tomografia computadorizada, uma ressonância magnética, né, do crânio para descartar outras causas de demência, como tumores, AVCs, né, hematomas subdurais, que existem alguns casos de demências que são reversíveis, né. Tem casos, por exemplo, que são reversíveis. Um hematoma subdural, que é uma bolha de sangue formada no cérebro depois de uma queda, essa queda pode ser pequena. A hidrocefalia de pressão normal também pode, causar sintomas que possa confundir com a doença de Alzheimer.
Depois nós temos a tomografia por emissão de pósitron, que são o PECT ou SPECT, para analisar atividades cerebrais e identificar possíveis alterações relacionadas à doença de Alzheimer. Que é isso? O cérebro ele só usa glicose como combustível, como alimento, né? A gente dá uma glicose que ela é marcada, que quando ela chega lá no cérebro, que está sendo usada pelo cérebro, ela pode ser identificada através do exame. E o exame mostra, né, áreas do cérebro que estão inativas, quer dizer, não tem glicose naquela área. Essa área inativa é uma área que tem aqueles novelos, aquelas placas, né, de beta-lipoproteína associada com proteína tal, com neurônios mortos, né? Então, esses são os exames que a gente pede de imagem. Só um pouquinho aqui, mais uma. Exames laboratoriais, a gente pede um exame de sangue para descartar outras doenças, como tireoide, o hipotireoidismo, anemia, deficiência de vitamina, principalmente a vitamina B12, né. E os critérios específicos, para o diagnóstico, né. Segundo o DSM-5, o indivíduo tem que ter presença de transtorno cognitivo maior ou leve, déficit em pelo menos 2 funções cognitivas, 2 funções. Por exemplo, eu vou colocar para vocês 4 funções cognitivas, importantes, fáceis de identificar. Primeiro, é memória, raciocínio, capacidade de aprender coisas novas, reter coisas novas. A pessoa lembra muito do passado, mas quase não lembra do presente, fica repetindo muitas vezes a mesma coisa, fazendo a mesma pergunta. Esse é um domínio, memória e raciocínio. O segundo domínio é a capacidade executiva. Que é isso? A pessoa começa a ter dificuldade. Se ela ainda tem cartão de banco, ela começa a perder o cartão, perder a senha, começa a ter muita dificuldade para lidar com coisas que a pessoa sempre fez, né? Perda das suas habilidades laboriais, as suas atividades de trabalho, essa é a segunda. Terceira é a capacidade de reconhecer lugar, reconhecer tempo, reconhecer objetos, reconhecer pessoas, ela começa a ter essa dificuldade. Quarto domínio é a fala, né? A pessoa começa a ter dificuldade na fala. Quinto é comportamento e personalidade. Dessas 5, tem que ter pelo menos 2 para a gente investigar. Por exemplo, se a pessoa tiver só um déficit progressivo de memória, pode ser que ela tenha um CCL, que é um comprometimento cognitivo leve, que os estudos hoje apontam como o Alzheimer na fase inicial, vamos dizer assim. Pode evoluir ou não para o Alzheimer. Então, 2 dessas 5 funções. Início gradual e declínio contínuo das funções cognitivas, quer dizer, começa devagar, mas ela vai progredindo ao longo do tempo, isso tem que ser observado. Ausência de outras causas que possam explicar os sintomas, né? Por exemplo, não tem outra causa que possa explicar os sintomas. Mais um slide sobre os critérios de diagnóstico, como se faz o diagnóstico. O diagnóstico da doença de Alzheimer é feito por um médico especialista, geralmente um neurologista ou um geriatra. São as 2 especialidades habilitadas a fazer esse diagnóstico. O diagnóstico precoce, o mais cedo possível, é essencial para o tratamento da doença. Não existe um teste único e definitivo para diagnosticar a doença de Alzheimer. Não tem nenhum exame. Por exemplo, se você tem a glicose alta no sangue, tem diabetes, se a sua pressão está alta, persistente, você é hipertenso. Não existe nenhum exame que você detecta, um exame único que detecta o Alzheimer. O diagnóstico é baseado em uma combinação de fatores, incluindo história clínica, exame físico, avaliação mental, avaliação de imagens
e exames laboratoriais. Depois desse conjunto todo é que o médico vai juntar todas as peças do quebra-cabeça e dar o diagnóstico. Eh, Isso aqui nós já repetimos, nós já falamos, então nós, encerramos aqui a nossa aula, nós gastamos aí hoje 40 minutos. É cansativo, mas vocês têm tempo de ver durante o dia, rever. As aulas vão ficar abertas ao público por uma determinada temporada, então assista, divulga. Outra coisa, a aula ela é para ser reprisada, né, você tem que reprisar, você tem que, eh rever todos esses tópicos, tirar as suas dúvidas, anotar as suas dúvidas no caderninho, né. Divulgue o nosso curso, eu espero que vocês tenham um aproveitamento muito bom do curso, sabe. Eu tenho certeza que vocês vão sair diferente desse curso, vocês vão conhecer a doença a fundo e vocês vão aprender como cuidar melhor. Meu muito obrigado, até a próxima quinta-feira com a outra aula.